A paz do Senhor, estamos retomando aqui o canal Falando Sério com o pastor Roberto Melo e hoje vou trazer um tema que é até bastante polêmico, né? Existem aí muitas pessoas dizendo que Jesus ele era adepto do comunismo, que ele ensinava doutrinas ligadas à esquerda e se baseiam em um texto bíblico. Então eu vou trazer para vocês hoje dois textos bíblicos. Bora lá conferir o vídeo, vamos ver o que fala? Eu vou ler aqui o primeiro texto que muitos usam para afirmar, né, que Jesus ele fala sobre o comunismo, que encontra-se aqui em Mateus, capítulo 19, a partir do versículo de número 16, que diz assim: Certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que é que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamento? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe, ame os outros como você ama você mesmo. Eu tenho obedecido todos esses mandamentos, respondeu o moço. Mas o que me falta fazer? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, assim terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo da agulha. Analisando aqui, Jesus estava falando algo que tem a ver com o comunismo. Mas vamos analisar no contexto bíblico, não no contexto das pessoas que não creem na palavra de Deus, que apenas querem trazê-la para o seu conforto, que querem usar apenas para, como posso dizer, trazer para a vida delas, para a realidade delas. Jesus, quando ele fala isso, ele já conhecia o coração desse moço e sabia que o coração dele estava ligado nas suas riquezas. Que ele não seria capaz de abrir mão do que ele tem, do que ele tinha, por amor a Deus. Aí muitos falam assim: Jesus disse isso porque também ele vivia com os pobres. Jesus ele vivia com os pobres, mas ele também tinha pessoas ricas próximas dele. E para nenhuma dessas pessoas ricas que ele tinha próxima dele, ele falou a mesma coisa. Dois exemplos dessas pessoas seriam Lázaro e José de Arimateia. Seriam duas pessoas prósperas, mas eram pessoas que não tinham o seu coração nas suas riquezas. Eles eram dispostos a abrir mão deles mesmos por amor a Deus. Diferente desse moço. Esse moço, ele não era capaz de abrir mão das riquezas dele por amor a Deus. Então, é uma certa hipocrisia eu dizer que Jesus pregava o comunismo. Por quê? Como eu falei, para as pessoas, para Lázaro e José de Arimateia, ele não teve essa mesma argumentação. Um outro exemplo que nós podemos usar é o exemplo de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, e ele tinha uma vida abastada. E quando Zaqueu se esforçou para ver Jesus, Jesus olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus, ele ensinou, pregou para Zaqueu, e Zaqueu, por ele mesmo, resolveu fazer o quê? Devolver aquilo que ele tinha, vamos dizer assim, usurpado dos outros na cobrança de impostos, ou seja, que ele tinha cobrado a mais, e decidiu devolver 4 vezes mais aquilo que ele tinha roubado, ou seja, né, ele mudou de lado. Podemos dizer que da esquerda ele passou para a direita.
Agora nós temos aqui um outro exemplo, que encontra-se em João capítulo 12. E aí eu vou ler aqui, né, o versículo de número, a partir do versículo de número 3, tá? Aqui, só resumindo, João ele estava na casa de Lázaro. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: este perfume vale muito mais que 300 moedas de prata, porque não foi vendido o dinheiro e dado aos pobres. E aí nós temos a justificativa de João. João, que era conhecido como o apóstolo do amor, o apóstolo mais amoroso, que diz assim: Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Esse é um argumento muito usado aí, né? A justificativa de que eu vou ajudar os pobres, quando na verdade, dentro daquilo que eu vou utilizar para ajudar, eu vou desviar. Não existe uma preocupação para com os pobres. O que existe é uma forma, é um meio que as pessoas encontram para desviar dinheiro daquilo que deveria ser destinado aos pobres. E João aqui, ele fala isso. Ele fala, o apóstolo João, ele fala. Ele não fez isso por se importar. E nós vemos isso nos dias de hoje. As pessoas dizem se importar com os pobres, mas na verdade elas estão de olho no benefício em que elas podem tirar da ajuda. Isso aconteceu naquele período com Judas Iscariotes e muitas vezes acontece nos dias de hoje. Infelizmente, esse é um argumento que muitos não querem ouvir. É um trecho que muitos ignoram. A falsa preocupação que muitos dizem ter com os pobres hoje, ela é ignorada. Existe aquele que é chamado pai dos pobres, que não se importa com o pobre. Na verdade, ele pode até ter vindo de uma vida pobre, mas hoje ele não se importa com aquele que é pobre. Não se deixe enganar quando usam a Bíblia para argumentar sem conhecer o contexto. Esses que usam a Bíblia para argumentar, para tentar te enganar sem conhecer o contexto, na verdade eles nem conhecem direito a palavra de Deus e abominam o ensinamento da palavra de Deus. Fica atento. Não se deixe enganar, não se deixe levar por aqueles que querem muitas vezes tirar apenas proveito de você. Amém? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.